aqui a gente vai falar do tecido muscular e nervoso. Vamos começar falando primeiro do muscular. A carne que a gente utiliza na alimentação vai ser formada principalmente por esse tipo de tecido, o tecido muscular. O músculo vai ser formado de feixes de células que estão envolvidas por um tecido conjuntivo propriamente dito, que leva os nervos e os vasos sanguíneos para elas. As células musculares têm a capacidade de se contrair, então tem capacidade de contração, o que vai acabar provocando os movimentos. Essa contração depende de filamentos de proteínas especiais que estão localizados no citoplasma. Esses filamentos de proteínas especiais e as outras partes das células musculares vão receber nomes específicos. As células musculares vão ser chamadas de fibras musculares ou miócitos na nomenclatura mais recente. Os filamentos de proteínas são as miofibrilas ou miofilamentos. E o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, que vai armazenar o cálcio para a contração, é chamado de retículo sarcoplasmático. Existem 3 tipos de tecido muscular que vão se diferenciar pelas características das células e pela localização no organismo. Esses tecidos são o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado ou liso. O tecido muscular estriado esquelético ele é formado por células cilíndricas e plurinucleadas. As miofibrilas vão apresentar faixas claras e escuras alternadas, formando estrias transversais. A maioria, em torno de 650, está ligada aos ossos, mas também são encontrados no abdômen, sustentando as vísceras e sobre a pele do rosto, que dá as expressões faciais e o movimento dos olhos. O tecido estriado esquelético vai ter contrações fortes e rápidas e que vão poder ser controladas conscientemente. Então a gente fala que os movimentos do tecido muscular estriado esquelético são voluntários. O tecido muscular estriado cardíaco, ele forma o miocárdio, que é o músculo que está localizado no coração. As fibras dele são longas, ramificadas e com um núcleo só, então elas são mononucleadas. As estrias são transversais, com contração involuntária. Essas contrações são rápidas e ritmadas. As membranas das fibras do tecido muscular cardíaco, elas estão unidas por discos intercalares, por linhas transversais, onde vão ocorrer desmossomos e junções comunicantes, que vão aumentar a adesão e permitir a passagem de íons entre essas células. O impulso elétrico que determina a contração passa rapidamente de uma célula para outra, fazendo com que a contração ocorra ao mesmo tempo. O tecido muscular não estriado ou liso vai apresentar células também mononucleados, mas sem estrias. Ele está presente na parede de órgãos ocos, ao redor das glândulas e preso aos pelos e ao cabelo. A função dele é muito variada. Vai empurrar o alimento pelo tubo digestório, regular o fluxo de ar para os pulmões, regular o fluxo sanguíneo, regular a quantidade de luz que chega aos olhos, no caso das pupilas, secretar a bile, ajudar na contração do útero na hora do parto e eliminar a urina da bexiga. No caso, esse tecido não estriado ou liso, ele vai apresentar contrações involuntárias, ou seja, são contrações que a gente não controla. As células musculares se contraem porque existe um encurtamento de centenas de miofibrilas que estão presentes no citoplasma. As miofibrilas vão ser formadas principalmente por 2 proteínas, a miosina, que é mais espessa, e a actina, que é mais fina. Essas proteínas vão se organizar em filamentos que se alinham formando regiões claras, chamadas de bandas I, nas quais predomina a actina. A banda I, que é mais clara, está alternada com região escura que a gente chama de banda A. Essa banda A vai ser composta pela superposição de miosina e actina. No centro da banda A tem uma faixa um pouco mais clara, que a gente vai chamar de zona ou banda H, que vai ser formada só por miosina. No centro da banda I vai ter uma linha escura, que a gente chama de linha Z, que é formada por outra proteína. O espaço entre 2 linhas Z
vai ser chamado de miômero ou sarcômero. A contração, então, vai ser causada pelo deslizamento dos filamentos finos em relação aos espessos, que ocorre quando a molécula de miosina forma ligações químicas com a de actina. Nesse caso, a zona H desaparece e a distância entre as duas linhas ex diminui. A animação a seguir vai poder mostrar para a gente todo esse processo de contração e como ele ocorre. Existem dois tipos de miosina. A tipo 1 ou lenta, ela é mais eficiente na realização de esforço moderado e prolongado, como aquele que é necessário em corridas de longa distância e ciclismo. O tipo 2 ou rápida contrai-se cerca de 10 vezes mais depressa que as fibras do tipo 1. Elas são eficientes para realizar esforços intensos de curta duração, como nas corridas de velocidade e levantamento de peso. Um treinamento ele é até capaz de modificar, as fibras até certo ponto. A proporção entre as fibras lentas e rápidas nos músculos de uma pessoa adulta saudável geralmente são equivalentes, mas através do treinamento a gente pode modificar isso. Mas não é só o treinamento que vai fazer essa modificação, A gente também precisa de uma predisposição genética para essa modificação de fibras. Agora vamos falar do tecido nervoso, que é aquele tecido que tem como função receber mensagem dos órgãos dos sentidos, armazenar informações, comandar as respostas fazendo os músculos e as glândulas funcionarem, coordenar diversas funções do organismo. No cérebro existem cerca de 86 bilhões de neurônios. São células especializadas que vão se comunicar entre si, formando uma rede pela qual circulam as mensagens, chamadas de impulsos nervosos. As informações que são recolhidas nos órgãos dos sentidos vão ser levadas por nervos até a medula espinal ou ao encéfalo, nos quais são feitas conexões entre os neurônios e uma mensagem é enviada através dos nervos também para os músculos ou glândulas. A maior parte dos neurônios é formada por uma região chamada de corpo celular ou pericário, onde se encontra o citoplasma e o núcleo. Dela saem ramificações, os dendritos, que recebem mensagens dos órgãos dos sentidos e de outros neurônios. As informações, então, são passadas para um músculo, uma glândula ou outro neurônio através do axônio, que é um prolongamento maior. Essa passagem se dá pela região final e ramificada do axônio, o telodendro. Em cada ponta da ramificação há pequenas dilatações, os bulbos terminais, que contêm vesículas com mensageiros químicos que levam o impulso para outras células. A maioria dos axônios é envolvida pelas células de Schwann, neurolemócitos pela terminologia nova. Os neurolemócitos se enrolam em volta do axônio, formando um estrato mielínico, bainha de mielina pela terminologia anterior. Nessa bainha existem lipídios que vão funcionar como isolante elétrico e que aumentam a velocidade de condução do impulso nervoso. Entre as células de Schwann há espaço sem mielina, os nós neurofibrosos ou nódulos de Ranvier.
As células de Schwann fazem parte de um grupo de células chamados gliócitos, células da glia ou células gliais. Essas células, os gliócitos, não conduzem impulsos nervosos, mas exercem funções variadas, como de sustentação e nutrição pelos astrócitos, produção de extrato mielínico pelos oligodendrócitos e fagocitose de corpos estranhos ou resíduos, que são as micróglias.